gostaria de convidar, né, e apresentar, antes de mais nada, o Antônio Schacker. Né? O Antônio Schacker que vai dar uma palestra aqui para nós com o tema como reagir a esse novo momento da pecuária, e acho até que vai muito mais do que isso, porque eu tive a oportunidade de assistir o mini curso deles, que inclusive está sendo comercializado aí, vai muito mais do que dentro da porteira, vai da porteira para fora, mas o Antônio Schacker é mestre em, zootecnista formado pela UEM, no meu contemporâneo, mestre em produção animal pela própria universidade, teve experiências em gestão de fazendas, trabalhou dentro de fazenda, tem o seu próprio negócio agropecuário, ele com muito orgulho, o fundador da Terra Desenvolvimento e o idealizador de todo esse método, e hoje está à frente ao Instituto Terra de Métricas Agropecuárias, um instituto que a gente faz parte, e todos esses dados que a gente vê no benchmark e tudo mais, é organizado e produzido através desse sistema todo de franquia. Antônio Schacker, além de tudo, um grande amigo, e eu tenho certeza que será um momento especial para vocês. Antônio, um prazer estar com você. Boa tarde a todos, boa tarde Rodrigo, equipe da Terra Desenvolvimento, uma delícia estar aqui com vocês mais uma vez para dizer que realmente chega um momento da nossa vida onde a gente tem que fazer diferente. Então aqui, Rodrigo, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma história muito interessante que tem exatamente a ver com o que a Terra Desenvolvimento fez nesse momento. Mas antes, é claro, eu quero cumprimentar todo mundo que está nos assistindo hoje aqui, pelo canal do Boi, pelas redes sociais da Terra Desenvolvimento, principalmente os nossos clientes e os analistas da Terra Desenvolvimento, todo o time de campo que dedica aí a sua juventude em transformar o agronegócio sul-americano. E também quero cumprimentar a turma que está aqui, né? Aqui na televisão, assistindo pessoalmente, porque o assunto que nós vamos tratar hoje ele é maravilhoso. E tem a ver com uma história, Rodrigo, que você vai lembrar muito bem, que aconteceu como uma teoria econômica, logo depois da virada dos anos 70 para os anos 80, tinha uma história, os mais velhos vão lembrar, que era a história que tinha um botão, que se você apertasse o tal botão, sairia um míssil e o mundo ia acabar. Vocês lembram disso, da história na Guerra Fria? Estados Unidos contra a extinta União Soviética, e tinha essa competição ali, que existia essas duas potências mundiais, e o mundo vivia numa tensão imensa, porque o mundo poderia acabar a qualquer momento, né? E apesar disso, graças a Deus não ter acontecido, ficou uma teoria econômica que muitos dizem que é lenda, mas alguns falam que é uma teoria que é realidade, né? Durante esse processo da corrida espacial dos anos 80, os Estados Unidos teve muita dificuldade de escrever no espaço, né? Então ele chegava no espaço com uma caneta normal, a caneta tinta não descia, né? Porque faltava gravidade, não conseguia escrever, e aí ele desenvolveu uma caneta de titânio com alta pressão interna que pudesse escrever no espaço, né? E aí, depois de comemorar e gastar milhões de dólares para fazer a tal caneta, chegou a investigação de como o soviético escrevia no espaço. E aí foram ver que o soviético escrevia com lápis, E a partir desse momento foi criada a teoria foco no problema e foco na solução. E o grande convite que eu tenho para trazer aqui para você é refletir. O nosso comportamento frente às mudanças é um comportamento com foco no problema ou um comportamento com foco na solução? Então a gente vive justamente um mundo de mudança, um mundo de transformações, e até vou pedir, se a gente tiver aqui os slides para passar, para a gente acompanhando, para quem está de casa aí, esse novo cenário da atividade agropecuária. Mas eu pergunto para você, que cenário é esse? Será que é cenário de preço? Será que é cenário de tecnologia? Será que é cenário, por exemplo, de regulamentações legais do governo? Ou será que é um cenário de mudança de geração? Quero que você reflita comigo aqui. Antônio, mudança de preço. Eu vindo para cá, alguém já me falou, Antônio, olha o boi aí de 300 conto. Antônio, olha a soja de 200. Gente, vamos analisar num horizonte mais distal. Primeiro grande ponto, quando você fala em mudança de cenário, e aqui eu quero chamar a atenção porque nós estamos falando de valor de venda, que claro, é maravilhoso nós termos excelentes valores de venda. Mas ponto número 1, quando você analisa o número, fatos e dados, o valor médio de venda que as fazendas tiveram na última safra foi 18% superior à safra anterior. 18% é realmente um número muito alto. Porém, já aconteceu isso 5 anos atrás, quando também aumentou 18% o valor de venda, que foi justamente na safra 2013-2014. Ou seja, aumento de
valor de venda da arroba é algo que não é a primeira vez, esperamos que não seja a última. Agora, o que aconteceu depois disso que chama atenção? No ano seguinte desse grande aumento, foi o recorde de prejuízo nas fazendas recria e engorda, porque esse aumento tirou as pessoas do foco, chamou do modo crise, e onde muito desperdício aconteceu. Então, mudança de cenário de preço, sim, maravilhoso, mas não é a primeira vez. Mudança tecnológica, quando a gente fala em mudança tecnológica, nós sabemos, e aqui mesmo em Campo Grande, muitos técnicos ajudaram a desenvolver isso, que a suplementação usando ureia nos anos 80, crescimento nos anos 90, então a gente vê que a pecuária vem mudando, desde lá de trás do sal com ureia, passando pelas suplementações proteicas, caminhando até para uso de promotores de crescimento, aí depois você tem marcador genético, você tem uma mudança da forma de reproduzir gigante. Você que está em casa, com certeza lembra, especialmente se você for das gerações que assistiram a Copa de 94, até vou dar um pause aqui, vamos falar da Copa de 94, pode mudar o tema no meio do caminho? Acho melhor não, né, Rodrigo? Vamos continuar falando aqui da mudança. Agora eu pergunto para vocês que estão em casa, vocês lembram de 5 jogadores da seleção de 94? E da de 82? E da de 2002? Agora eu pergunto, quem sabe falar o nome de 5 jogadores da seleção que ganhou do Peru semana passada? Hein, pessoal? Perceberam como as coisas mudam? Agora, do STF a gente fala, não é isso? No almoço ela fala que é uma mudança boa. Então, no final, mudança acontece e sempre aconteceu. Se alguém quiser mandar o nome dos jogadores rapidamente aí, nos próximos 1 minuto, chegar no WhatsApp o nome de 5 jogadores, ganha um livro. Vamos ver quem que chega. Primeiro que chegar, ganha um livro, o nome de 5 jogadores. Mas é dessa seleção, não da anterior, tá? Então você tem mudança tecnológica como sempre existiu. E essa turma que lembra de 94, certamente lembra de quando o camarada ia a Vecil, porque naquele momento você ainda não tinha a IATF vigente como tem hoje, era mais raiz, não é assim que a gente chama, era cio natural, né? E aí você tem que olhar quem estava no cio, né? Tirava à tarde, inseminava de manhã, muita gente que está aqui lembra muito bem dessa etapa, aí chegava o capataz domingo no final da tarde, né? Onde ele perdeu o jogo da seleção, perdeu o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians, o jogo do São Paulo, estava bravo lá, ele chega na casa dele no final da tarde, naquele domingo, e aí a filhinha pergunta, pai, quantas tem no cio? Ele olha para a menininha e fala assim, nenhuma. Ou seja, ele passou algumas horas ali e não conseguiu tirar uma para inseminar do dia seguinte, que era nosso dia a dia. Aí veio uma mudança tecnológica importante, disruptiva, e hoje a gente consegue inseminar aí um número crescente de fêmeas. Mas não só inseminar, com um produto completamente diferente do que era 5 anos atrás, do que era 10 anos atrás. Para você, por exemplo, que é criador de reprodutores, o teu gado hoje não é completamente diferente do que era 5 anos atrás? E como o seu gado vai estar daqui 5 anos completamente diferente? Então, mudança tecnológica também sempre existiu. Da mesma forma que de regulamentação, ou seja, cada dia que passa a gente tem que se esforçar para estar mais na lei, mas isso é para todo mundo, não só para nós do agronegócio, e terminando com mudança geracional. O que é mudança geracional? Lidar com um homem de 60 anos é a mesma coisa que um camarada de 40 ou com um menino de 20? Você percebe que o comportamento de um homem de 60 é a história como apareceu no vídeo da Terra de Desenvolvimento. Apertou a mão, está apertado, ali está o contrato e as coisas mudam. E a gente sabe que as coisas mudam rápido. Acontece que a geração de hoje que está chegando é uma geração que tem uma forma diferente de ver o mundo. Enquanto os mais velhos trabalham porque o trabalho é necessidade de vida, eles querem transformar, eles querem crescer, as novas gerações trabalham por propósito, trabalham por significado, trabalham por um motivo que vai além do dinheiro. Então, se você que está me assistindo aqui hoje exerce liderança sobre alguém que tem 25, 28, 30 anos, saiba que a cabeça deles funciona diferente da sua, que tem 50, 60, 70. Então, eu tenho que me adaptar a tudo isso. Acontece, voltando aqui no nosso slide, que a mudança sempre aconteceu, e isso é fato, dessa mudança sempre aconteceu, e muita gente já tratou, por exemplo, a frase anterior assim, nada é permanente exceto a mudança. O camarada que falou isso foi Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele já falou
que nada é permanente exceto a mudança. E esse outro filósofo, Bauman, ele falou também que vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Então, no final das contas, a certeza é essa. E quando você vai acompanhando, o que muda não é que as coisas se transformam, o que muda é a velocidade dessa transformação. Esse é o ponto mais importante. Se você que está me assistindo aqui hoje tivesse nascido em 1400, nasceu em 1400, parabéns. Houve uma grande inovação nos anos 1400, que foi a criação da prensa, né? Então, a partir daquele momento, você podia registrar o conhecimento na prensa. Só que se você tivesse nascido 100 anos depois, em 1500, fala assim, qual que é a inovação do século? A prensa, né? Ou seja, teve que esperar até 1600 para aparecer alguma coisa nova, que foi o telescópio. Pô, agora mudou tudo, agora tem o telescópio, né? Ou seja, se você tivesse nascido em 1480 ou 1580, o mundo que você ia viver ia ser muito parecido. Agora eu pergunto aí, né? Alguém que nasceu em 70, teve a mesma infância, Rodrigo Patusso, de quem nasceu em 80? E quem nasceu em 90? E quem nasceu em 2000? Eu pergunto para você, como é a infância de uma criança que nasceu em 2008, 2015, ou mesmo agora em 2018? Não é completamente diferente? Ou seja, lá atrás você precisava de 100 anos para ter uma mudança. E agora, a cada ano, a cada semestre, a cada dia tem uma mudança. E se adaptar a essa mudança e fazer exatamente o que a Terra de Desenvolvimento fez, que foi focar na solução. Você tinha um problema que não pode reunir as pessoas, né? Agora pode reunir 30, agora pode reunir 100, né? A Terra poderia muito bem falar assim, não, olha, não deu, seria absolutamente aceitável falar assim, pessoal, nós vamos cancelar o evento ou transferir para o próximo ano, mas ao invés de focar no problema, que era a dificuldade em reunir pessoas, focando na solução, e por isso nós estamos aqui no canal do Boi, na internet, tendo um evento de altíssimo nível. Isso é focar na solução. Muito bem, e a partir desse momento, você percebe que esse mundo agora, como você vai poder ver aqui, a mudança mesmo, é uma mudança onde você tem um mundo chamado mundo VUCA. Isso não tem nada de novo, essa história de mundo VUCA, como vocês podem ver aqui, isso é coisa dos anos 90, mas a história do VUCA, é um nome até estranho, VUCA, né? Mas que vem de um mundo volátil, do mundo incerto, em inglês que é com U no caso, mas aqui é mundo incerto, um mundo complexo, né? E um mundo ambíguo. O que é ambíguo? Quando você tem mais de uma opção de decisão. Então, hoje a gente vive no mundo VUCA e, principalmente, a atividade agropecuária vive no mundo VUCA. Eu pergunto para vocês, as coisas mudam rápido dentro da fazenda? Muda ou não muda? Chover um pouquinho mais muda, chover um pouquinho menos muda, se fez frio muda, se não fez frio muda, se pegou fogo no vizinho muda, se não está chegando fogo aqui. Então, volatilidade é algo do nosso dia a dia. Então, o que acontece é que nós temos que encarar de frente essa volatilidade, porque de fato as coisas mudam e mudam rápido da noite para o dia. O outro elemento que você pode perceber aqui é a incerteza. Então, quando você busca e percebe a incerteza, é aquela alteração de cenários ao longo do processo. Então, é incerto. Não só incerto pelo clima, que a gente acabou de falar, por exemplo, mas pode ser incerto pelo mercado, pode ser incerto, inclusive, quando você tem um colaborador, um gerente, um capataz, um encarregado de muitos anos, que se aposenta ou que sai da fazenda. Então, a incerteza, ela sempre acontece. E digo mais, né? Quando você trata um boi, você espera que ele ganhe peso, mas se ele não tiver o consumo, o ganho é incerto. Quando você joga uma semente no solo, esperando que nasça o capim, a forma nova, né, você também se expõe à incerteza que pode não nascer. Quando você insemina uma vaca, você espera que ela emprenhe, mas pode não acontecer. Então, é essa incerteza que acontece. Então, eu tenho algo que muda muito rápido, até porque o que me serviu ontem não me serve hoje do ponto de vista tecnológico. Eu pergunto para vocês, quem que manda torpedo hoje? Quem manda SMS? Né? Quem mandar um SMS para mim ganha um livro. Mas como que manda SMS? Né? Então, assim, a gente manda WhatsApp. Né? Agora eu pergunto para os mais jovens, você tem Facebook mais jovem? Não, só tem Instagram. Ou outro que a gente nem sabe falar, TikTok, TikToks, né? Mas são outras coisas que vai mudando aí. Então você tem essa velocidade. Então se eu tenho um mundo, né, que é volátil, que é incerto, que é complexo, e a definição de complexo é o seguinte, o que é uma coisa complexa? Que sofre influência de inúmeras variáveis.
E eu pergunto, se complexo é algo que sofre influência de inúmeras variáveis, pergunto para você, pecuária sofre influência da qualidade do solo? E do capim? E do clima? E da qualidade genética? E da qualidade do aparte? E da mansidão do lote? E do tamanho do coxo ou área de coxo? Então, ou seja, se sofre influência de inúmeras variáveis, significa que é algo complexo. E algo complexo realmente exige muito mais da liderança. E por último, nessa pecuária VUCA, ou agropecuária VUCA, vem a história da ambiguidade, que é você ter mais de uma opção para você poder escolher. Então a gente já falou sobre isso, mais que um caminho. Nunca a gente foi tão ambíguo como agora. Quanta gente está entorando, meu amigo César, as fêmeas que ele tinha disponível, né? De repente ele pode engordar a fêmea, ou ele pode entorar essa fêmea, inseminar essa fêmea, por exemplo. Ele pode fazer cria ou pode fazer engorda. Ele pode fazer engorda na terminação intensiva a pasto, ou ele pode fazer engorda no confinamento, ou na integração, ou no pasto suplementado. Então você percebe que esse elemento da ambiguidade, que a necessidade de escolher para algum cenário, também é muito presente na atividade pecuária. Até eu acredito que o estrategista militar dos anos 90, americano, que criou o VUCA, ele se inspirou na pecuária brasileira, só pode. Porque no final das contas não tem nada mais VUCA que a pecuária, no final das contas. Né? A gente foi falar, deixa eu ver como é a história da pecuária. Então, quando você tem esse cenário todo, como que eu faço então? Né? Como que eu me atualizo? Quer dizer, sempre mudou muito. Agora, por último, muda rápido. Esse é o resumo da ópera. Então, só tem um jeito de você se adaptar e aprender esse cenário da mudança rápida. Então, entendam, eu não falei que cenário de preço, não falei cenário de tecnologia, não falei cenário apenas de geração, eu estou falando de cenário de velocidade de mudança. E se o cenário é velocidade de mudança, o que eu preciso? Mudar o jeito de pensar. E mudar o jeito de pensar é o seguinte, já que muda e muda rápido, que eu seja o agente de transformação. Esse é o primeiro grande ponto, e esse ponto que a gente tem de mudança de cenário e assim por diante. Então, no final das contas, o que eu preciso a partir de hoje? Eu preciso aprender a aprender. Então, primeira grande sacada que a gente precisa ter aqui para se adaptar a esse novo cenário é aprender a aprender. E tem uma coisa interessante que no final, você sabe qual que é a definição de inteligência que eu mais gosto? A definição de inteligência que eu mais gosto que é, inteligência é a capacidade de aprender coisas novas. Isso é inteligência, capacidade de aprender. Capacidade de aprender é inteligência. Se inteligência é capacidade de aprender, o que eu preciso então a partir de hoje é ter uma fazenda inteligente. Né? Então eu até nem sou mais fazendas produtivas, o termo que eu quero lançar aqui, né, é o termo fazenda inteligente. O que é fazenda inteligente? Que aprende a cada dia. Lembrem que o que me trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai me levar adiante, então eu preciso aprender a aprender. Mas para que eu possa sempre aprender a aprender, eu preciso ter algumas atitudes fundamentais ao longo dessa jornada de desenvolvimento. E aqui eu trouxe 5 iniciativas que vocês vão poder tomar imediatamente a partir de agora sobre a nossa jornada de desenvolvimento. Então, atitude 1, e mais importante de todas na minha opinião, né? Oriente-se pelos valores e propósito. Ah, Antônio, você quer que eu faça uma plaquinha para pôr na parede? Não, esquece a plaquinha da parede. Durante muito tempo, meu amigo Rodrigo Patus falava assim, Netão, será que esse negócio da plaquinha, hein, cara? Você vai fazer isso, né? E ele estava certo, porque a gente fazia plaquinha e não mudava nada. A gente já chegava com os valores, com visão de futuro pronta, Rodrigo, você lembra disso ou não? E aí ele falou, pô, mas a gente já chega pronto, isso não está errado. Aí depois ele falou assim, realmente você está certo, nós estamos errados. Não adianta chegar com plaquinha de valores e propósito. O que são valores? Valores são comportamentos das pessoas. E infelizmente existem valores positivos e negativos. Como assim, Antônio, valor negativo? Se valor é algo que você acha certo, existem valores que não são positivos. Já que nós falamos dos anos 80, vamos falar dos anos 30 e 40. Por exemplo, na Alemanha nazista, eles não tinham um valor claro para eles que era a superioridade de raças, por exemplo. Para eles era certo isso.
apesar disso não ser positivo. Então, o que eu chamo? Quando você chega a uma fazenda que sabe lidar com o mundo VUCA, com transformação, é uma fazenda com valores positivos e não valores limitantes. Se a fazenda não acredita em ser humano, se a fazenda não sabe aprender, se a fazenda faz microgerenciamento, se a fazenda põe a culpa sempre nos outros, são valores negativos ou valores limitantes. Então, eu preciso lembrar que para eu ter uma equipe engajada, eles têm que trabalhar por algo, trabalhar por um propósito maior, por um propósito transformador. E eu pergunto para você que está assistindo a gente aqui hoje, por que é bom trabalhar com você? Por que é diferente trabalhar na sua fazenda? O que você muda na vida das pessoas e da sociedade? E principalmente para você entender sobre propósito, qual que é o seu projeto? O que você tem além de buscar ganhar dinheiro? Então, a escala de valores é uma escala importante onde você tem responsabilidade, autonomia, humildade, capacidade de aprender. E aí, quando eu tenho uma escala de valores, mais importante até do que a lista dos valores, é a evidência que esses valores estão sendo praticados. Então, olhe para o espelho e pergunta assim, por que é bom trabalhar comigo? Sabe por quê? Porque a nova geração que está vindo, eles não vão trabalhar apenas por dinheiro. Eles vão trabalhar para participar da construção de algo que faça sentido para eles. Então, você que é líder de uma fazenda no mundo VUCA, qual é o teu propósito transformador? Nós temos um cliente que fala assim, Antônio, meu propósito é o seguinte, eu quero desenvolver pessoas através de uma pecuária de alto nível. Eu acordo todo dia cedo para desenvolver pessoas através de uma pecuária de alto nível. Então, esse é um tipo de propósito. Eu tenho um propósito transformador, que é o ponto de partida dessa história. Com valores claros, praticados, e o papel da liderança é ter bons valores e permear valores, a coisa vai que vai. E, por exemplo, aqui para você, sabe aquela frasezinha, não fez mais que obrigação? Quem que está aqui nesse auditório hoje, ou quem está em casa, quem está no escritório, quem está na fazenda, que quando chegou criança, pai, mãe, tirei nota 10 na prova, não fez mais que obrigação, menino? Apesar disso ser absolutamente correto, que não fez mais que obrigação, essa é uma frase motivacional ou desmotivacional? Hein? Ou outra frase que eu já vejo nas fazendas, rapaz, teu salário é caro. Já pensou você ouvir do teu patrão que teu salário é caro? Qual que é a tua motivação para transformar? Emoção para transformar, razão para produzir? Como que eu vou ter razão para produzir, emoção para transformar, se o meu salário é caro? Ou se me falaram isso? Então, o que eu quero dizer é que você precisa criar um ambiente de gente que trabalhe por mais coisa além do dinheiro. Esse é o passo 1. Vamos para o passo 2 aqui, bem direto ao ponto, passo 2. Né? Quando você vai para o passo 2 do nosso processo, tenha visão estratégica ongoing. Que história é essa desse ong-ong? Não tem nada com ong. Né? Essa história de visão estratégica ongoing é uma visão estratégica que se atualiza em tempo real. É uma visão que se atualiza em tempo real. Então, uma visão estratégica ongoing é saber que eu tenho uma visão clara para onde eu estou indo, mas o como eu vou chegar lá possivelmente vai mudar. Então, esse é o ponto fundamental. Se você está saindo de Campo Grande para São Paulo, pode ser que tenha um acidente, uma reforma na pista, você pode ir de várias formas, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião, você pode ir por mais modos de chegar lá e estradas, mas no final das contas, eu estou indo de Campo Grande e estou indo para São Paulo. Então, quando eu tenho uma visão onde está claro onde eu quero chegar, mas eu sei que talvez eu tenha que mudar no meio do caminho, isso é essa visão estratégica. E quando eu falo claro onde eu quero chegar, primeiro ponto é foco no resultado. Se alguém me perguntar, Antônio, você fala muito, eu quero que você resuma, eu quero que você, numa frase, explique o que é uma fazenda de sucesso. Você não tem 50 minutos para dar uma palestra. O que é uma fazenda de sucesso? Olhe bem aqui, pessoal, uma fazenda de sucesso é aquela que entrega para o dono ou para a dona dela pelo menos 4% do que ela vale. E ponto final. Ah, mas isso, mas aqui é assim, esquece o aqui é assim, esquece aqui assado. Ah, mas eu estou no Pantanal. Tudo bem que você está no Pantanal. Ah, mas eu estou no norte do Paraná, que é muito caro. Parabéns, você está no norte do Paraná. Tá porque quer. 70 mil reais, 80 mil reais o hectare. 4%, meu velho. Trabalha mais, acorda mais cedo, corre mais risco.
né? Então, o que eu quero dizer é que o maior indicador de êxito é você acordar cedo para entregar 4% do que vale a terra. E o como você vai entregar isso vai mudar. Porque o gado muda, porque o pasto muda. Vocês lembram da época que só tinha um colonião? E depois, ou só tinha braquerinha? Né? Parece que foi ontem, e agora tem uma espécie forrageira que não acaba mais, a grande opção. Então, a primeira coisa é essa do pensamento estratégico. Voltando aqui comigo para vocês acompanharem, você tem que pôr, como o pessoal da Terra de Desenvolvimento sempre fala, o boi, o rebanho no centro das atenções, ou seja, dá tudo o que ele pede. Por quê? Porque no final das contas, o GMD global e quilo de bezerro desmamado por vaca é o que importa. Mais um componente aqui para vocês acompanharem na tela, né? Que é antecipe, né? O galã de blazer de São Paulo, magrinho, chama o antecipe, porque o pessoal de São Paulo é meio assim, né? Meio pálido de blazer, né? Brincadeira com a turma de São Paulo, tá, pessoal? É brincadeira, tá? Eles chamam de revisão de tendência trimestral, né? Então, a revisão de tendência trimestral, antecipe. Faça a revisão de tendência. Se continuar assim, onde que eu vou parar? Se o preço continuar esse, se a situação continuar essa, vou faturar quanto e vou gastar quanto. Então você passa a ver que onde você está indo não muda muito, mas como você vai muda, né? Tenha o número na mão, que é sempre, como muito bem o Rodrigo abriu aqui, é número para tomar decisão. E por último, lembre, se você esqueceu tudo o que eu falei aqui, não tem problema, mas a frase que eu vou falar para você agora é fundamental, fundamental. Fazer melhor o que você já faz normalmente impacta muito mais do que você querer fazer diferente. Vou repetir a frase. Fazer melhor do que aquilo que você já faz deve impactar o teu sistema muito mais do que fazer algo diferente. E eu desafio você. Você tem espaço para melhorar o manejo de pastagem? Tem espaço para melhorar a qualidade genética do rebanho? Tem espaço para melhorar teu programa nutricional? Tem espaço para melhorar a tua infraestrutura? Estão percebendo onde eu quero chegar? Pecuária é uma atividade de detalhe, e quem não for detalhista, caprichoso, eu falo assim, com espírito germânico, ou mesmo aquela pessoa que é virginiana, sabe, aquela pessoa pecuarista tinha que ser tudo virginiano. Quem acredita em signo fala que virginiano é detalhista, então se for virginiano pode ser pecuarista, porque é para as coisas de virginiano detalhista, porque é no detalhe que ganha esse negócio. Então, quando você acompanha tudo isso, eu quero lembrar você que, Antônio, mas essa safra agora? Gente, essa safra 2021, com os preços como estão, é uma safra para que a gente resolver os problemas da fazenda, no sentido que é preparar uma fazenda, uma propriedade que possa produzir mais barato no futuro. O que significa isso? Preparar uma fazenda com o que nós chamamos de fundamentos de estrutura, tá? Que são transformadoras, investimentos estruturantes. O que é um investimento estruturante? Um investimento estruturante é você preparar a fazenda de quando o valor da arroba parar de subir, você produzir barato. Isso é investimento estruturante, ter capacidade para produzir barato. Eu pergunto, quem produz mais barato? Quem tem pasto bom, quem tem pasto ruim? Quem tem cerca boa, quem tem cerca ruim? Quem tem água boa, quem tem água ruim? Percebam que esse momento para você pecuarista é o momento para colocar a tua energia, o teu conhecimento, o teu investimento, né, justamente numa fazenda que ano que vem vai produzir com mais margem, porque a fazenda ficou melhor. Seguindo aqui conosco o terceiro ponto, e já caminhando do meio para o final da nossa apresentação, atitude 3, aprenda a aprender. Lembra de fazendas inteligentes? Uma pessoa inteligente é aquela pessoa que tem uma capacidade de aprender coisas novas. Então, aprenda a aprender, que é fundamental. Mas, Antônio, mas como que eu aprendo a aprender? Que história é essa de aprender? Eu vou fazer curso? Não é fazendo curso. Já foi explicado que você aprende não é só fazendo um curso, também pelo curso, mas você aprende principalmente fazendo. E aqui eu tenho uma dica para vocês, aqui do Encontro de Gestores da Terra de Desenvolvimento, uma dica maravilhosa para você aprender, que é usar a regra 3x3. Que história é essa de regra 3x3? Primeira coisa, se você quer melhorar, se você quer aprender coisa nova, vai visitar fazendas melhores do que a sua naquele item. Sai da sua fazenda, sai da tua propriedade, busque uma
propriedade que já chegou onde você quer chegar e pergunta para ele, como que você fez? O que você faria de diferente? Onde eu tenho que prestar mais atenção? Então, por exemplo, você aí está interessado em ter novilhas, Nelore, prenhas aos 14 meses, e você nunca fez. Tem duas formas, na força bruta, né? Que a força bruta é só no dinheiro, e tem na técnica, que leva mais tempo, exige mais conhecimento, e é muito mais rentável, né? Então, quando você tem aí esse componente desses elementos, só uma orientação aqui, eu vou com você, né? Quando você tem esse tema de conhecer onde as coisas acontecem, é isso. Então, o que eu peço para você para viver num mundo VUCA? Visite 3 fazendas que fazem algo melhor do que você por ano. Entendeu? Vá lá buscar informação, vá lá fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Então, primeiro 3 é esse, né? Eu até chamo esse primeiro 3 de 30 anos em 3 horas. Vamos supor que você quer reformar o seu curral ou quer fazer um curral novo. Se você visitar 12 fazendas com diferentes modelos de currais e conversar com 12 capatazes, 12 pecuaristas, teu curral vai sair melhor do que você tinha imaginado ou vai sair pior? Entende que eu estou falando que o único atalho que pode existir para qualquer tipo de sucesso é o atalho de aprender com o erro dos outros. Eu não acredito em atalho para o sucesso, mas eu sei que quando você aprende com os erros dos outros, isso te leva aí a um novo nível. Então, segundo elemento, primeiro vá visitar outras fazendas, né? Aprenda com quem já sabe e garanto 30 anos em 3 horas. Segundo ponto, receba a gente na sua fazenda. Como muito bem já falou nosso grande amigo João aqui, né, de Campo Grande, faça o dia do defeito. Receba pessoas na tua propriedade que possam indicar para você o que você pode fazer de melhor. Agora eu pergunto, você receber gente para falar para você o que você pode fazer de melhor, né, exige aí uma dose bastante grande de humildade, é ou não é? Venha na minha fazenda, né, e ponha defeito. Vem aqui e põe defeito. Vem na minha fazenda e coloque defeito. É um pouco disso. Então você abre mão da sua arrogância intelectual, porque na verdade existe um ponto que é realmente, pessoal, existe vida inteligente fora da porteira da sua fazenda. Então, quando você aceita que existe vida inteligente fora da porteira da sua fazenda, nós vamos buscar essa vida inteligente, que é aprender trazendo essas pessoas para a tua fazenda. Pode ser, por exemplo, a equipe da Terra Desenvolvimento, pode ser o teu fornecedor de nutrição, de reprodução, pode ser o teu vizinho, e aí você tem. E por último dos 3 para aprender a aprender, faça o que você está fazendo agora, que é participando do encontro de gestores, que é lendo livros, que é fazendo curso, e ao final dessa regra 3x3, você faz a seguinte análise: o que eu vou mudar imediatamente a partir de agora? Então, esse é o grande ponto, aprender a aprender e aplicar. Ninguém sobrevive no mundo VUCA fazendo o que fazia no passado, né? Agora eu pergunto, alguém de vocês quer inseminar as vacas usando ampola? Hein? Alguém de vocês quer deixar o pasto sementear? Alguém de vocês quer ter uma área de 200 hectares em cada pastagem? Alguém de vocês quer continuar com uma água de má qualidade? Entenderam onde eu quero chegar? Voltando aqui, então, para o nosso passo 4, onde a gente vai ter aí, construa uma gestão autônoma e flexível. O que eu quero chamar de uma gestão autônoma e flexível? Fazenda boa é aquela que os funcionários não precisam de chefe. Se o funcionário precisa de chefe, como diria meu grande amigo Clover Nilson, está tudo errado, né? Está tudo errado. Se eu tiver que ir lá para dar ordem para ele, para falar do que ele tem que fazer, do serviço dele, está tudo errado. Então, uma equipe autônoma, uma equipe que não precisa de chefe, é uma equipe que tem uma plena capacidade de decidir, né? Mas Antônio do céu, mas como que eu faço? Mas cadê esse peão para eu contratar? Toda vez que alguém chega para mim e fala, Antônio, me indica um capataz bom, me indica um bom gerente, me indica um tratorista, eu faço assim, ó. Rapaz, negócio de indicar não funciona mais. O que você precisa é ser uma fazenda famosa na região, onde todo mundo quer trabalhar com você.
Aí você abre uma vaga e seleciona, aparta a cabeceira do fundo e traz a cabeceira para trabalhar com você. Essa semana que passou, uma grande amiga que nós atendemos, uma fazenda em comum, ela falou assim: Antônio, aquela fazenda tem um problema, ninguém quer trabalhar lá. Gente boa, ninguém quer. Então, assim, se ninguém quer trabalhar lá, significa que eu nunca vou ter uma equipe capaz de tomar a decisão, porque as pessoas boas querem ir em fazendas boas. Então, construa uma equipe que não precisa de chefe. E como que eu construo a equipe? Acompanhem comigo aqui como eu construo essa equipe. Então, o ponto para conseguir a equipe é delegue poder, crie senso de dono ou espírito de dono. Já viu aquela frase assim: eu quero que meu funcionário aqui vista a camisa, que tenha atitude de dono. Como que eu faço, ou como que você faz para o teu funcionário ter atitude de dono? Só tem um jeito, é que ele seja dono de algo. Não tem como a pessoa ter atitude de dona se ela não for dona de algo. Antônio, está querendo que eu dê a fazenda para ele? Não é isso, mas ele pode ser dono, por exemplo, da fábrica de ração. Ele pode ser dono, por exemplo, do desempenho do gado, ele pode ser dono da infraestrutura, ele pode ser dono do escritório, ele pode ser o dono do gado do retiro. Entenda que quando a pessoa é dona de algo, ela tem poder de decidir. E aí, quando eu entrego a pessoa a ser dona de algo, eu vou focar muito mais no resultado do que na tarefa. Então, a partir desse momento que eu tenho essa visão de delegar poder, você tem que abrir mão de fazer do jeito que você faria. Aí você decide, se você quer ser uma fazenda que se adapta à mudança, que as pessoas são capazes de tomar decisão, você tem que delegar poder. Delegar poder não é deixar com que a pessoa faça tudo o que ela bem entende, mas é você combinar com ela o resultado esperado e o como aquele resultado vai ser conquistado, ela tem mais decisão. E dentro disso, para ter uma equipe assim, evite microgerenciamento. Sabe aquela coisa, sai do pé chulé. Tá? Então, se você quer uma equipe autônoma, deixa o homem trabalhar, meu Deus do céu. Toda hora você está lá trabalhando no pé dele, ligando 24 horas por dia, mandando WhatsApp para o camarada. Aí você tem que deixar o camarada trabalhar. Se você confia na equipe, se você tem um número combinado, se você já atraiu gente boa para trabalhar com você, então você sai do pé e vai se distanciando para não fazer o que nós chamamos de microgerenciamento. No final das contas, é importante que a boiada esteja em tal data, com tal peso. Esse é o importante. Então, nisso, você acabar conduzindo bem. E aí, tem outros 2 pontos que eu quero compartilhar com você, que são muito importantes dentro disso, que é poder justamente colocar que as pessoas tenham acesso ao orçamento. Agora, chegando na quinta atitude aí, Humbertão, que é complacência zero. Que história é essa de complacência zero e de senso de velocidade, poder ter o senso de urgência? Complacência é a capacidade da pessoa se adaptar a alguma mudança. Quando eu falo complacência zero, não é adaptação à mudança, né? Mas adaptação ao status quo. É complacência zero à situação atual. Nós temos um amigo que fala, complacência é conformar com o ruim. Então, o que você precisa para justamente viver num mundo de tanta mudança? Não se conforme com o ruim. E o que eu preciso para ter senso de urgência na fazenda e parar de me conformar com o ruim? Então, lembre que o que leva a turma a ter complacência, ou seja, conformar com o ruim, é o seguinte, excesso de recurso, como diria meu grande amigo Luciano Araújo, né? Tudo que sobra desperdiça, inclusive dinheiro, saúde e tempo, né? Você quer que alguém faça alguma coisa, pede para o ocupado, né? Que o desocupado ele não dá conta, né? Porque ele desperdiça demais o tempo dele. Abraço, Luciano. Então, você tem aí a complacência zero vem de justamente excesso de recursos. Então, se você tiver muito recurso, mantenha ativado o modo crise. Não é porque tem muito recurso que você vai desperdiçar. Segundo elemento da complacência, né, é o baixo padrão de desempenho. Né? Matar um boi de 3 anos e 17 arroba e achar que está bom. Ter 80% de prenhez e achar que está bom. Desmamar bezerro de 880 quilos e achar que está bom. Ter um funcionário fraquinho, mas de confiança e achar que está bom. Não pode conformar com isso. Então, o que eu preciso para ter complacência zero? Eu preciso dar feedback, dar retorno sobre o desempenho. As pessoas devem saber se estão indo bem ou indo mal. Tem fazenda que foge de um componente que foge do confronto.
né? Não tem problema nenhum a gente discordar. Meu grande amigo Paulo Proman fala uma frase que eu gosto bastante, né? As ideias devem brigar, os homens nunca, né? Então, no final, põe as ideias para brigar, que é onde você vai justamente conseguir avançar a complacência zero. E por último aqui, né? Esqueça do otimismo exagerado, né? Como diria a nossa avó, não conte com o ovo e o resto você sabe, né? O Lucas acho que sabe o que eu quero dizer aqui, nunca conte com o ovo na galinha, né? Então evite o conhecimento exagerado e aí você vai poder justamente evitar a complacência zero. E além de tudo isso, eu quero colocar aqui que esse senso de urgência e complacência zero vai exigir de vocês rotina de gestão, toda semana acompanhar se está acontecendo o que era para acontecer, todo mês e todo trimestre. Para evitar a complacência e ter senso de urgência, eu preciso também de metas desafiadoras. Preciso também, como você pode ver, feedback periódico e calibração de desempenho. Ou seja, a turma tem que saber se ela está indo bem ou se ela está indo mal, né? E por último, eu posso colocar para você aqui, construa na sua fazenda a cultura da insatisfação positiva. O que é insatisfação positiva? É saber que sempre pode ser feito mais rápido, mais barato e melhor. Agora, para que essa insatisfação positiva não se torne uma fazenda ruim de se trabalhar, porque aqui nada está bom, não é isso, é você sempre comemora as conquistas, sejam as maiores ou as menores. Então, vá lá, comemore a conquista, comemore o avanço, mas busque e se pergunte, qual é o próximo passo? Sempre se pergunte, qual é o próximo passo? Porque já que o mundo muda com muita velocidade, eu quero ser a pessoa que vai puxar essa locomotiva. Se alguém é para inventar alguma coisa nova, que possa esse alguém ser eu. É assim que nós temos que pensar, né? E eu quero deixar uma frase para vocês aqui, né? Que o segredo da mudança é o foco não contra o velho, mas sim a favor do novo. Com esse conceito, com essa visão, com esse trabalho, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir sempre construir uma propriedade que vá ser uma propriedade para frente, uma propriedade direta, uma propriedade que possa realmente se adaptar. E agora, faça uma análise para a gente poder terminar aqui, né? Quero que você faça uma análise. O que mudou nos últimos 10 anos na tua fazenda? Você achou que foi muita coisa? Se prepara que os próximos 10 vai ser o triplo. É isso aí. Vamos continuar mudando, vamos continuar transformando, sempre com o foco, a energia de fazer melhor a cada dia. Terra Desenvolvimento, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo carinho e parceria de longa data que a gente junto aí possa continuar com muita emoção transformando o agronegócio sul-americano. Um abraço, pessoal, até a próxima!